Provavelmente a reunião ainda vai longe, são 24 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e cada um tem 10 minutos, então estima-se mais ou menos umas 4 horas a mais aí. E agora, Jucimar acabou de responder as perguntas do relator, deputado Alfredo Gaspar, mesmo com habeas corpus, ele respondeu a todas as perguntas. E eu vou conversar, então, com o deputado Duarte Júnior, que é vice-presidente aqui da CPMI. Deputado, muito boa noite. Mesmo com habeas corpus, ele respondeu a todas as perguntas. Qual foi sua conclusão desse depoimento? Foi bem longo até agora. Olha, o habeas corpus é no sentido de obrigar ele a vir, mas permanecer em silêncio naquelas questões em que ele entende que há uma autoincriminação. Foi, de fato, uma oitiva longa, está sendo uma oitiva longa, o relator fez uma série de questionamentos, mas ainda existem questões que podem ser apresentadas que demonstram algum tipo de contradição. Durante toda a oitiva, não só eu, mas toda a minha equipe, ficamos atentos a todas as respostas. Tem pontos ainda que não estão claros. Eu vou apenas destacar um deles, porque caso aqui eu antecipe, claro que deve ter advogado, alguém da família que possa alertá-lo. Mas um ponto aí que é inequívoco é no sentido de que ele diz que naquela época, naquele período, com aquele cenário, daquele momento, não tinha nada que confirmasse que ali havia um desconto ilegal indevido. É mentira. É mentira porque havia pareceres da Procuradoria Federal, da CGU, pareceres assinados por ele mesmo, garantindo que havia ali uma suspeita de desconto ilegal indevido. Ou seja, como é que ele alega o desconhecimento, afirmando que hoje é fácil afirmar que há corrupção, porque existem uma série de situações como o inquérito da Polícia Federal, como prisões preventivas, se naquela época já existia um inquérito da Polícia Federal, já existia uma investigação, já existiam notificações da CGU, da Procuradoria Federal, e ele ainda assim fez. Nós também percebemos que há uma movimentação financeira atípica, de acordo com relatórios do COAF, o RIF, o relatório de informações financeiras, movimentações que vão além daquilo que ele tem como rendimento enquanto servidor público. Portanto, ainda existem muitos pontos que precisam ser esclarecidos e eu tenho certeza que eu não tenho nenhum tipo de dúvida de que há sim uma participação de Jucimar na prática ilegal, na prática ilícita, na prática que deu ensejo aos descontos legais de centenas de milhares de aposentados por todo o Brasil. Ele disse que não tomava decisões e todos os pareceres eram técnicos. Então, o senhor não ficou convencido depois de tudo que ele explicou aqui? Não, porque a partir do momento que ele emite um parecer, aquilo ali é uma decisão. Parecer é o que para aquela autoridade parece ser real, parece ser lícito ou não. Ele tinha, sim, um cargo de direção, um cargo com poder de decisão, claro, que não era autoridade máxima, existem superiores hierarquicamente a ele, mas ele tem ali as suas competências que demandam dele diligência, rigor técnico e, claro, compromisso com o interesse público, que foi exatamente o que não aconteceu. No pior dos cenários, há uma responsabilidade, há uma prevaricação, há uma responsabilidade, nem que seja por ele não ter executado o seu dever de cautela, de não ter cumprido a sua função de evitar que essas práticas fossem realizadas. Portanto, não existem fundamentações, não existem justificativas que ele possa aqui apresentar para tentar não se incriminar, para tentar não responder por todo aquele crime que ele sim deu causa, que ele sim colaborou. E o relator disse que havia milhares de reclamações já no INSS e ele disse que só sabia pela imprensa. Como é possível, não é, deputado? Ele afirma que sabia pela imprensa, ele afirma que sabia por reclamações no consumidor.gov, pelo PROCON, e outrora ele afirma que não sabia de nada, que não tinha nenhum tipo de denúncia. Na própria oitiva, enquanto o relator pergunta, ele cai em contradição dezenas de vezes. Ele diz que não sabia de nada, depois ele afirma que sabia pela imprensa. Outrora ele repete a tese de que não sabia de nada, que não tinha como saber naquele período, mas ele afirma que tinha uma série de denúncias formalizadas pelo PROCON, relatório do PROCON, ouvidorias do INSS que não funcionava a contento, mas recebiam ali informações de denúncias no PROCON. Então, está na cara, está provado de que sim, há uma participação dele na prática ilícita, no roubo de milhões de aposentados brasileiros. Muito obrigada pela entrevista, deputado. Bom trabalho para o senhor. Obrigado para todos nós. Obrigado. E então, o Jucimar respondeu as perguntas do relator durante mais de 2 horas, né?
E agora, então, foi dado esse intervalo de 30 minutos para descanso um pouco e agora, em seguida, vão começar as perguntas dos parlamentares. Como eu falei, são 24 parlamentares inscritos para fazer perguntas para o depoente e a gente calcula mais ou menos mais umas 4 horas de reunião assim que a reunião voltar. Agora faltam 19 minutos para o retorno. Havia um outro depoente agendado para hoje, era Sandro Temer de Oliveira. Ele é empresário, também é investigado pelas fraudes. Ele está preso em Aracaju e ele foi beneficiado com o habeas corpus do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Então, esse habeas corpus deu a ele o direito de não comparecer. Ele, então, não veio. O presidente aqui da CPMI, senador Carlos Viana, falou sobre isso logo no início da reunião. Reveja. O segundo depoente convocado para essa data de hoje, senhor Sandro Temer de Oliveira, representante das associações de aposentados e pensionistas APPS Universo e a PDAPREV, obteve o direito de não comparecer a esta CPMI, apesar de preso, por decisão do ministro André Mendonça na petição 14.170 em Sergipe. Nós respeitamos a decisão do ministro, mas compreendemos que o pedido do senhor Sandro Temer, como qualquer outro pedido do depoente, deveria ser distribuído como habeas corpus em livre sorteio e não direcionado diretamente ao ministro André Mendonça, o qual tem tido uma posição que consideramos isolada na decisão, mas também de não prover habeas corpus, prover a vinda aqui quando o depoente está em meio a algum tipo de investigação. Então, entendo que possivelmente a decisão relativa ao senhor Sandro Temer se deve porque a fase de investigações da Polícia Federal, que é concorrente à nossa, está investigando determinados nomes que essa CPMI também está em busca de informações. Presidente. Só um instantinho, por gentileza. Solicitaremos que a Advocacia do Senado Federal recorra dessa decisão. A Polícia Federal, que seria responsável pelo deslocamento do senhor Sandro da unidade prisional de Sergipe até o Congresso Nacional, também foi notificada da ordem e não realizou a sua condução, acarretando ônus financeiros para o Senado Federal, que contava com este importante depoimento. Quem está prestando depoimento hoje, então, é Jucimar Fonseca da Silva, ex-coordenador de pagamentos e benefícios do INSS. Logo no início do depoimento, ele assinou o termo de compromisso de dizer a verdade. Revejam. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento da qualidade de testemunha, sua palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade que souber e for perguntado? Sim, vou assinar o termo, mas com a ressalva de que, como Vossa Excelência já falou, senador Carlos Viana. Pois não. Existe o direito constitucional, né, o princípio da não autoincriminação, né, de permanecer calado. Pois não, inclusive, isso estava escrito na convocação que recebi de Vossa Excelência, né? Então, só me resguarda esse direito de, em determinadas perguntas que eu entender que possa me autoincriminar, ter o direito ao silêncio. O seu direito será garantido, senhor no artigo 5º da Constituição Federal. Eu vou solicitar ao senhor o seguinte: quando a pergunta, o senhor entender com o seu advogado, sua defesa, que se trata de algo que possa... O senhor responderá. Não responderei essa pergunta exercendo o meu direito. Okay. Perfeito? Agora faltam 15 minutos, então, para acabar o intervalo, para os parlamentares voltarem. E eu vou conversar aqui com o relator, deputado Alfredo Gaspar. Deputado, foram muitas perguntas, um longo tempo de interrogatório. O senhor falou, o senhor é o técnico, mas eu não estou convencido se o senhor está envolvido ou não. O que o senhor achou? Olha, se as ações dele técnicas tiverem sido de boa fé, ele é muito incompetente. E se foram de má fé, ele é corrupto. Então, ele tem essa escolha, não tem uma terceira alternativa. Eu ainda não consigo dizer se foi corrupção ou incompetência. Qual foi o papel dele em toda essa trama, em toda essa fraude? Ele foi o técnico que participou da grande maioria da burocracia dos acordos de cooperação técnica.
também esteve sob a responsabilidade dele notas técnicas que permitiram a inserção de descontos em massa, burlando a própria instrução normativa do INSS. Ele também presidiu uma comissão de investigação que poderia ter detectado em algum momento essas fraudes bilionárias. E, por último, ele fez visita técnica às entidades que nós sabíamos que não prestavam serviço nenhum e não fez nenhuma observação.